Boa noite, povo lindo! Estamos encerrando mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Hoje é sexta-feira e a nossa live de hoje visa responder a perguntas, dúvidas que você porventura tenha daquilo que a gente já conversou sobre 1 Coríntios até o capítulo 11, verso 16. Então, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando por aqui para esse Eu, Você e a Bíblia de perguntas e respostas. Já chega, se você tem pergunta, já vai colocando a sua pergunta aí para que a gente possa ir respondendo, ok? Vamos lá, enquanto isso eu vou ficar aí aguardando o pessoal chegar por aqui. O Instagram tá me dizendo que tá procurando os meus seguidores aí, ó. Onde vocês estão, povo? Estão escondidos? Sumidos? Sexta-feira a gente sempre tem o pessoal que vai pro happy hour, né? Mesmo na quarentena. Olá, Cristina, tudo bem? Você foi a primeira a entrar por aqui hoje. Muito bom ver você. Tá tudo legal aí com você? Sua casa, sua família? Olá, Sônia Casais. Tudo bem? Sofia, César, estão bem? Deus abençoe vocês. Vamos colocar aqui. Hoje é primeira. Coríntios. Dois pontos. Perguntas e respostas. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos fixar aqui para todo mundo que for chegando e vendo. Ah, o Itamar aí. Olá, Itamar. Bem-vindo. Legal que você tá de novo aí com a gente. Muito joia. Tá só você aí ou a Ju tá assistindo com você? Olá, Regina. Pessoal de João Pessoa chegando aí. Família Miraca entrando no pedaço. Bem-vinda, Regina. Ah, aqui nós estamos todos bem, Cristina. Muito obrigado. Todos nós. Muito bem. Quem tá por aqui? Olá, Gláucia, que legal que você está aqui com a gente hoje. Acho que é a sua primeira participação, né? No Eu, Você e a Bíblia. Hoje é dia de perguntas e respostas, ok? Não é dia de exposição, mas muito bem-vinda. Olá, Sônia Chiurco, bem-vinda, você e o Zé. Beijo para vocês. Olá, Cíntia. Ilze, olha a Ilze aí também. Olá, Ilze e Saulo. Ah, ok, Tamar. Manda um beijo pro Heitor e pra Juliana, ok? Olá, Noêmia, bem-vinda, bem-vinda, Domingas. Vamos lá, eu vou esperar mais um pouquinho, tá certo? A gente sempre faz isso, espera um pouquinho o pessoal chegar. A gente começa às 18, um pouquinho antes das 18, aí 18, fica um pouquinho depois até todo mundo chegar. Ou pelo menos a maioria. Olha o Ian chegando aí. Olá, Ian. Bem-vindo, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente também. Beijo aí pra sua irmã, pra sua mãe. E aí, os negócios da sua irmã estão indo pra frente? Tá dando certo? Hoje para a turma aí do Mães em Missão, ó, eu estou com a caneca, tomando café na caneca do Mães em Missão que eu ganhei, hein? Olha que chique. Ah, muito bom podermos estar aqui. Semana passou rápido, né? Tem passado muito rápido.
Acho que nós estamos com bastante coisas na agenda, né? Apesar aí do chamado isolamento social, a gente está trabalhando bastante. E aí nem vê a semana passar. É assim mesmo. Quando a gente começa coisas novas, é assim, não pode desanimar. Olá, Valéria, bem-vinda. Beijo pra você e pra turminha aí com você. Fala, Toninho, que legal que você conseguiu chegar. Muito obrigado, Ian. Agradeça, ok? Muito obrigado, que ela continue orando. Opa, hoje o Desperta Débora Nacional tá com a gente aqui também. Olá, Elida, nossa querida Dinha. Bem-vinda. Ok, vão se preparando aí, ó. Hoje a live tem que sair com perguntas, ok? Então, se você tinha perguntas que você fez na semana passada e eu não consegui responder, coloca aí as perguntas novamente. Ó, você tem a opção de clicar nessa caixinha que tem aí embaixo com uma interrogaçãozinha, ó, para você escrever a sua pergunta nela. Aí ela vem diretamente aqui para mim, eu a leio, ou você pode digitar aí aonde todo mundo, como vocês estão digitando, alguns de vocês botam mãozinha e tudo mais, e aí todo mundo vê a sua pergunta e não somente eu, ok? Não é, Toninho, não é o chocolate, é o café. Esse chocolate é um problema, ele é engordite, então a gente não faz muito ele não. A vontade de fazer sempre é grande, mas aí nós vamos tudo aqui ficar muito gordo. Fala, Arnaldo, bem-vindo, meu querido. Então a gente vai ficando no café, viu, Toninho? Vamos lá, quem é o primeiro a fazer pergunta aí? Escreva a sua pergunta. Opa, bom também, o café é maravilhoso. E aí, aquele café com aquele queijinho mineiro que você me dá de presente de vez em quando, vixe, aí fica demais. E Arnaldo, a Maristela tá por aí ou ainda não chegou? Muito bem, vamos orar. Vamos orar e eu vou esperar aí suas perguntas. Ok? Tá valendo perguntas de toda 1 Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 11. Eu imagino que as perguntas, a maioria delas agora vão ser mais dos capítulos, dos últimos capítulos que a gente discutiu, né? Mas eu vi que tinha ainda várias perguntas sobre o capítulo 7, capítulo 8. Bom, nós temos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 essa semana, né? Que nós trabalhamos. Capítulo 11, começamos a trabalhar o capítulo 11, então estamos aí para você fazer perguntas, ok? Ué, não sei porquê, ô Noêmia. Para mim aqui aparece a caixinha de pergunta, o aviãozinho, as carinhas. Eu não sei se tem que fazer alguma coisa para isso aparecer. Mas faz a sua pergunta aí dentro do box onde você escreveu mesmo. Não tem problema não. Que pena. Que pena que a Maristela não estará conosco hoje. Mas vamos lá, vamos orar e vamos responder perguntas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela semana que o Senhor nos concedeu, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero te agradecer porque o Senhor está movimentando e conduzindo a história, Senhor, para o grande desfecho que foi iniciado através da ressurreição de Jesus e do envio do Teu Espírito, Senhor. O Senhor continua, Deus amado, agindo em todo o mundo, construindo uma nova humanidade através do poder do Evangelho que nos é conferido por intermédio da vida ressurreta de Jesus, que nos é dada
por intermédio da presença do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos compreender essa realidade, que o futuro chegou, que nós estamos vivendo à luz da eternidade e que isso possa encher o nosso coração de convicção e de esperança em relação às situações que muitas e muitas vezes nós lidamos ainda, que demarcam a realidade dessa velha era de maldade e de rebelião, mas que está com seus dias contados, ó Deus. Que assim a gente possa acordar cada manhã com o nosso coração cheio de esperança e desejoso de participar daquilo que Jesus está fazendo na história, ó Deus. Em nome dele, nós oramos agora em favor, ó Deus, de pessoas que estão infectadas por esse vírus do Covid-19. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame o seu poder de cura, em nome de Jesus, que esse vírus morra, que pessoas que estão em tratamento sejam restauradas, recuperadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos aqui por aquelas outras, qualquer outra pessoa que esteja enfrentando qualquer outro tipo de embate, de enfermidade, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura e libertação. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão lutando com algum tipo de desgaste emocional, que o Senhor inunde com a Tua paz, e pedimos ao Senhor por tantos que começam a sentir o efeito, Senhor amado, causado, Senhor, por essa questão que teve que ser tomada para o enfrentamento desse vírus, ó Senhor, com isolamento social, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que diminuíram suas rendas. Senhor, em nome de Jesus, nunca foi tão importante nós entendermos e confiarmos realmente que Tu estás cuidando de nós o tempo todo e entendermos, ó Deus, que a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso prazer não está em coisas materiais, ó Deus. Talvez alguns de nós aqui não tenhamos sentido nada disso, mas muitas pessoas sentiram, que elas não se deixem abater, mas que esse seja um momento que elas possam perceber que o valor delas, o significado delas, a alegria, a paz, é algo que elas podem usufruir e devem usufruir do relacionamento com o Senhor. Que como povo do Senhor, como igreja do Senhor, nós possamos ser portadores, ó Deus, dessa boa notícia de que nós estamos livres e que em Ti, ó Senhor, nós podemos encontrar todo sentido e significado para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Que engraçado, né? A Cristina também não tem essa caixinha. Por que será? Mas alguns de vocês têm, né? Eu sei que tem porque me fizeram perguntas através das caixinhas. Eu não sei se isso tem a ver com o celular. Será que tem a ver com o celular? Talvez tenha a ver com o celular, não sei. Eu sei que o meu aparece aqui embaixo. Ó. Tem um balãozinho assim onde eu escrevo, ok? Onde vocês também estão escrevendo agora, amém e tudo mais. Aí tem uma caixinha com uma interrogaçãozinha que você clica aí, você pode escrever as perguntas nela e eu as leio. Tem um aviãozinho onde você pode enviar a live convidando pessoas para estarem participando dela. Tem duas carinhas que você clica para que elas você possa aparecer aqui conversando e falando comigo. Se eu aceitar, não faça isso porque eu não vou aceitar, ok? Porque não é esse o objetivo nesse momento. E tem outra carinha aqui que eu não sei para que serve, porque eu nunca tentei usá-la. Mas tudo bem. Ok, então vamos lá. Não faz mal que você não tenha. Escreve aí aonde você está escrevendo mesmo, para falar comigo. Escreva a sua pergunta aí e nós vamos estar então conversando e procurando respondê-las. Vamos lá? A live hoje é de perguntas e respostas, ok? Você precisa escrever para a live acontecer, porque senão ela não vai acontecer. Ok, Ana Kelly chegando por aí. Bem-vinda, Ana Kelly. Certamente deve estar com as meninas, beijo para elas. Olá, Janaína e João, muito bem-vindos vocês também. E aí, João, você colocou uma pergunta para mim na sexta passada que eu não pude responder. Coloque a pergunta de novamente, eu quero respondê-la para vocês. Vamos ver aqui, há problemas em participar de cerimônias de casamento em igreja católica? Por causa daquela questão dos templos, né? Que a gente viu lá que Paulo fala que não é para você ir participar da adoração aos templos e tudo mais. Tem gente que acha que tem problema. Eu particularmente não vejo nenhum problema. Porque o casamento não é uma cerimônia de adoração que você está participando ali com Deus, embora a Igreja Católica entenda o casamento como um sacramento, né? A gente não entende, então a gente não está participando de um sacramento em si, nós não estamos participando de um momento de
adoração a Deus, você está participando de uma cerimônia, ok, religiosa, onde está se pedindo a bênção, né? E no caso ali é a bênção de Deus, independentemente do cristianismo católico ter essa relação com a ideia dos santos, né? E da reverência aos santos. O fato é que eles não adoram outro Deus. O Deus que os católicos adoram é o mesmo Deus que nós adoramos, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então eu particularmente não vejo nenhum problema em participar de casamentos numa igreja católica. Ok, aqui vamos ver aqui a pergunta do João. Deixa eu tirar o óculos. O problema meu com essas perguntas é que eu não enxergo com os óculos de perto. Vamos ver. Pastor, a minha pergunta é com relação ao capítulo 11, a expressão cabeça. Ela aparece na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 23, e parece que em Efésios a ideia é de liderança. Sim, em Efésios a ideia é de liderança, mas em 1 Coríntios não é de liderança. Essa ideia em 1 Coríntios, ela é uma ideia de liderança, mas a gente precisa sempre entender que a liderança, na perspectiva do reino, ela tem a ver com uma liderança de serviço, ok? Então ela sempre tem a ver com uma conotação relacional. Veja, se você ler lá Efésios, nós não estamos estudando Efésios, mas se você ler Efésios, você vai ver que a maneira do homem ser cabeça da esposa é ele amando-a como Cristo ama a igreja, é ele morrendo por ela como Cristo morre pela igreja, ok? Isso é liderança. Qualquer mulher vai querer ser liderada por um homem assim. Ela não vai ter dificuldade, ela não vai ter problema. O problema nosso é que a gente interpreta a perspectiva cabeça ou a perspectiva de liderança como uma perspectiva de autoridade sobre a outra pessoa, ok? Uma influência superior sobre a outra pessoa, mas na Bíblia a perspectiva da liderança no reino de Deus é sempre, não é que não tem autoridade, mas é sempre uma autoridade que é expressa através do serviço. Você é motivado a se submeter a Jesus como igreja, porque Jesus deu a vida dele pela igreja. Ele não deu uma ordem meramente para a igreja, ele se entregou pela igreja, ele se doou por ela. Então o homem ele tem que liderar a esposa da mesma maneira. Jesus é a cabeça da igreja nessa perspectiva dele ser da autoridade dele, da autoridade que ele tem, flui a vida para a igreja. Então essa é a mesma ideia da autoridade que o homem tem, flui da vida dele para a sua esposa, ok? Do seu amor, do seu serviço. Então lá em Efésios realmente tem essa ênfase, mas aqui em 1 Coríntios não. A ênfase, pelo contexto, como eu mostrei ontem, a ênfase é uma ênfase relacional, da onde procede a pessoa, da onde procede a vida para a pessoa. Ei, mas essa era a sua pergunta da semana passada? Não era, porque semana passada nós não falamos sobre 1 Coríntios 11, hein? Você tinha uma pergunta na semana passada também. Deixa eu ver. Que bom, Cristina. Tá vendo? Por isso que a gente precisa fazer perguntas. Às vezes a gente vai fazer uma pergunta que outra pessoa também tem a dúvida. E é muito legal. Muito bem, vamos lá. Ah, ok, desculpa. Essa pergunta então foi sua, Janaíne, e não do João. Ok, legal. Então eu espero ter respondido, espero ter esclarecido ela para você. Sim, ele usa o Itamar, porque você precisa olhar o contexto, ok? Você não pode olhar só a palavra só em si, ela não tem muito significado, você tem que olhar a palavra dentro do contexto que a palavra se encontra, ok? Por exemplo, Paulo usa a palavra já a cabeça em Efésios capítulo 1, que Cristo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, pelo contexto, você entende essa ideia que está relacionada a comando, porque ele está falando que o corpo, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Então, você tem esse contexto. Mas em 1 Coríntios,
O que Paulo está falando não é que o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Não é isso que ele está falando. Como eu mostrei, se a gente descer um pouco mais, você vai ver que a análise que Paulo está fazendo ali está dentro dessa perspectiva do relacionamento, ok? Proveniente. Então, a minha vida provém da vida de Cristo. Eu dou honra a Cristo, porque a minha vida como homem, ok? Jesus, ele é o provedor da vida para todo homem. O homem é o provedor da vida para toda mulher. E Deus é o provedor da vida de Cristo, no sentido da sua encarnação. O cabeça ali tem, nesse contexto de Paulo, tem esse sentido de procedência, porque o texto mais abaixo, Paulo vai mostrar isso pra gente. Ele está falando de Gênesis capítulo 2. O homem procede, a mulher procede do homem. O homem procede de Deus, a mulher procede do homem, no sentido de procedência. Esse é o contexto que ele está usando ali, em 1 Coríntios. Como eu disse, não exime a perspectiva da autoridade, ok? Ele vai falar disso em outro lugar, que é Efésios. Mas ali em Corinto não é esse o problema. O problema dele não é essa questão do homem exercer autoridade sobre a mulher. Tanto que no versículo 10 ele diz que a mulher deve exercer autoridade sobre ela mesma, mas a autoridade que ela exerce sobre ela, essa autoridade não deve afrontar o homem. Ok, capítulo 10, verso 27. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 27. Mas, voltando ainda, respondendo um pouco ainda a colocação, né, levantada pelo Itamar, como eu falei ontem, esse texto de 1 Coríntios 11, 1 a 16, 2 a 16 é um dos textos mais complexos que a gente tem dentro da Carta dos Coríntios, e os comentaristas, eles discutem muito e tem muitas opiniões diferentes, ok? Então, Itamar, essa é dentro da exegese bíblica que eu estudei, que eu faço, eu acredito que essa é a melhor interpretação do texto, ok? Mas tem exegetas que vão entender que ele está falando sobre essa questão de ser autoridade mesmo, mas eu não consigo ver como isso se encaixa dentro do contexto, ok? Se você tira o versículo do contexto, tudo bem, mas se você analisar o versículo dentro do contexto, ele fica complicado. Ok, vamos lá, vamos por partes aqui. 1 Coríntios 10, 27, vamos ver. Faz tempo que eu deixei de ler a minha Bíblia focando nos versículos, ok? Então, eu não me lembro mais necessariamente o versículo em si. Eu lembro sempre o contexto geral. Ok, verso 27. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiser ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada questionar por motivo de consciência. Ok, Paulo está falando aqui, a gente tem que ler esse texto entendendo a mente missional de Paulo, ok? Então veja, em 1 Coríntios, capítulo 9, o apóstolo Paulo ele está defendendo o direito que ele tinha, ok? De desfrutar da sua liberdade em Cristo. E como ele usa a liberdade em prol do evangelho e não para satisfazer os seus direitos. Dentro disso, ele vai dando uma série de exemplos, e aí um dos exemplos que ele dá é que ele abriu mão dos seus direitos em prol do evangelho para poder alcançar pessoas. Então ele diz, no verso 21, que ele se tornou para os sem lei, ou seja, os sem lei os descrentes, ok? Eu me tornei para com os descrentes como se eu fosse sem lei. Então, para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então, isso significa o quê? Significa que Paulo está dizendo,
que ele não se deixava cercear pelos costumes, pelas regras comportamentais da lei judaica, quando ele estava no meio de gentios. Ele se portava no meio dos gentios, se relacionava no meio dos gentios, ou dos pagãos, né, ou dos descrentes, conforme ele coloca aqui, para alcançá-los. E ele fazia isso com a consciência dele tranquila. Então, quando ele diz aqui no verso 27, se algum descrente te chamar para ir comer na casa dele, ele espera que você vá comer na casa do descrente. E se você for comer na casa do descrente, ele não quer que você coloque qualquer tipo de barreira entre você e ele por causa de tradições. Ok? Tá me acompanhando? No caso aqui, qual era a tradição? A tradição você não come, tradição dos judeus, você não come carne sacrificada a ídolos. Os gentios, os coríntios que se converteram e que se tornaram cristãos, entenderam que isso significava que eles não tinham nenhum problema ir no templo e comer as carnes que estavam sendo sacrificadas aos ídolos lá no templo. Aí Paulo diz, não, isso tem problema, isso está errado. Mas aí ele quer mostrar, em seguida isso, que o único problema era ir comer a carne sacrificada lá no templo, porque esse era um contexto de adoração. Fora do templo, você poderia comer as carnes, mesmo que ela tivesse sido sacrificada a algum ídolo, e estivesse sendo vendida no mercado depois, e você não precisava ficar com a sua consciência pesada. Ok? Então essa é a questão do motivo da consciência aqui que ele coloca. Ok? Sem nada questionar por motivo da consciência, não é sem nada questionar por causa da consciência, é sem nada questionar por achar que a consciência você vai ter algum problema com a consciência, ok? Você não vai. Ok? Sua consciência está tranquila, está limpa diante de Deus. Paulo está incentivando a pessoa a ir à casa do descrente, ele está incentivando a pessoa a comer na casa do descrente, e quando ele vai lá para comer na casa do descrente, ele não quer que a pessoa, o cristão aqui de Corinto, pergunte para o descrente se aquela carne ela tinha sido sacrificada a ídolo ou não. Ou seja, ele não quer estabelecer nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de barreira comportamental, ok? Um sentimento de julgamento que o descrente esteja sentindo porque você fez uma pergunta dessa para ele. Entende? Esse é o ponto aqui. Eu não sei se essa é a sua dúvida. Se não for, pergunte de novo. Deixe-me ver mais aqui. Ok, Sônia, quando eu me converti e aceitei Jesus, eu já estava sozinha. Há anos sou a cabeça do meu lar e é Jesus a minha cabeça. Como eu fico diante dessas palavras de Paulo? Você fica assim, como você falou. Jesus é a sua cabeça. Como eu disse, esse texto de Paulo, de 1 Coríntios 11, esse é o primeiro ponto. Esse texto de 1 Coríntios 11, Paulo não está falando sobre casamento. Paulo está falando sobre a postura na igreja de homens e de mulheres cristãos, ok? Não é sobre casamento. Por isso que eu disse que no versículo 3, as nossas Bíblias traduzem mal quando ele diz o cabeça da esposa, porque no texto grego é o cabeça da mulher. Quem traduziu a Bíblia para o português é que está interpretando aqui que ele está falando sobre o cabeça da esposa. Por quê? Porque provavelmente, como foi colocado pelo próprio Itamar, a pessoa quando fez essa tradução ficou também com a ideia de Efésios na cabeça. Efésios, Paulo está falando de casamento. Aqui ele não está falando de casamento. Aqui ele está falando de relacionamento entre homens e mulheres como irmãos em Cristo. Ok? Todas as mulheres na igreja, elas precisam entender que os homens, ok, da igreja têm o seu posicionamento. Ok? Eles têm a sua procedência no sentido, não é no sentido de autoridade da igreja, é no sentido de humanidade, no sentido de todos os seres humanos, todas as mulheres, sejam elas quem forem, por causa de Eva. Por isso que eu falei, se você olhar no contexto, você vê que Paulo está pensando em Gênesis 2, a mulher procedeu do homem. Então, a fonte de procedência da mulher é o homem. Por isso, a glória do homem é a mulher. Ok? A mulher é aquilo que o homem mais
deveria mais admirar em toda a criação feita por Deus? Genaíne, vamos ver. Pastor Paulo, no capítulo 7, deixa os divorciados cristãos em uma situação extremamente desconfortável e assustadora. Temos completa consciência do caos que acompanha esta dura decisão. Mas, guardadas as devidas proporções, olho para o começo de Gênesis, quando, após a queda do homem, se esconde, mas Deus vem ao seu encontro buscá-lo. E qual é a sua questão? Janaíne, qual é a questão? Qual é a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Bom, primeiro eu não acho que Paulo deixa os divorciados cristãos extremamente desconfortável. Eu não acho isso, eu acho que ele defende, na verdade. Veja, por quê? 1 Coríntios 7, ele está tratando de alguns casos, ok? O primeiro caso que Paulo trata é: se você é um cristão casado, dois cristãos que são casados, vocês não devem se separar, ok? Cristãos não deveriam se separar. Os dois são seguidores de Jesus, os dois são cristãos, então eles não deveriam se separar. Por quê? As escrituras dizem isso. Deus diz que não é para o homem se separar da sua mulher. Jesus diz que Moisés permitiu lavrar carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então, isso é dirigido para o povo de Deus, ok? No contexto original, aos judeus. Mas todos nós, os cristãos e os judeus, são em Cristo Jesus o verdadeiro povo de Deus. Então, isso é aplicado a nós hoje como povo de Deus. Então, se nós, como discípulos de Jesus, casados, os dois são cristãos, os dois são casados, a gente precisa entender que há poder suficiente em Cristo Jesus na nossa vida para a gente se manter casado. Agora, por causa da dureza do coração, isso pode acontecer inclusive com cristão. Na dureza de coração de qualquer um, por causa da dureza de coração de qualquer um, ele pode se separar e pode lavrar a carta de divórcio. No contexto dessa situação, o apóstolo Paulo diz, então, que a mulher deve voltar para o marido se ela quiser se casar novamente, e o marido ele deve voltar para a esposa se ele quiser se casar novamente. Parênteses. Tem que se entender que quando Paulo diz isso, dentro do contexto que ele está trabalhando, ele está falando, pensando na ideia de cristãos que vão dizer assim, eu quero uma mulher cristã que está casada e vai dizer, bom, o apóstolo Paulo disse que era melhor ser solteiro para se cuidar apenas das coisas do Senhor. Então eu vou me separar do meu marido para eu me dedicar apenas às coisas do Senhor. Paulo está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Se você é casado, permanece casado. Mas se você fizer isso, e aí em algum momento você quiser novamente ter relacionamento com um homem, você não pode ter relacionamento com outro homem, você tem que voltar para o seu marido. Então você tem um contexto ali muito específico do qual Paulo está falando nisso. Aí você vai ter uma outra situação. A outra situação é uma pessoa cristã que é casada com uma pessoa não cristã. Aonde a pessoa não cristã, ela é casada com a pessoa não cristã porque ela se converteu, ok? Esse é o contexto da carta. Veja, nós estamos falando do contexto da carta, tá certo? Ela é casada com uma pessoa não cristã porque ela se converteu. Ela também era não cristã e ela se converteu, mas o seu cônjuge não se converteu. Se ela se converteu e o seu cônjuge não se converteu, seja um homem, seja no caso do homem, seja no caso da mulher, se eles permanecerem, o descrente quiser permanecer casado, ele deve permanecer casado, ok? Porque o marido vai ser santificado, os filhos vão ser santificados. Mas aí Paulo traz uma terceira situação. Ele diz assim, no entanto, se o cristão está casado com uma pessoa não cristã e ela não quer permanecer casada, então é como, ela está livre do casamento, é como se aquela pessoa, o não cristão que não quer permanecer casado, como se ele tivesse morrido. Então o cristão está livre, ele pode se casar de novo, ele pode constituir uma nova família e tudo mais. Então eu não entendi por que você acha que Paulo coloca o cristão divorciado numa situação dura.
Uhum. Eu entendo, Ana. Isso acontece por causa daquilo que eu falei. O verso 3 do capítulo 11 de Corinto, quem fez a tradução falando que o homem é o cabeça da mulher, falando que o homem é o cabeça da esposa. Mas aí você, como eu disse, pegue o contexto. O contexto de Efésios 5, Paulo está falando de casamento. Aqui Paulo não está falando de casamento, aqui Paulo está falando da igreja reunida para adorar. Olha lá. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça. Então, o assunto aqui é outro. O assunto aqui não é casamento. O assunto aqui é a igreja reunida em adoração, em ministração, onde os homens vão ministrar e eles têm uma certa dinâmica e uma certa postura para ministrarem, e as mulheres têm outra. E aqui Paulo está dizendo que os homens não devem ministrar da maneira que as mulheres ministram e as mulheres não devem ministrar da maneira que os homens ministram. E isso, no contexto da igreja de Corinto, estava relacionado com alguma coisa que os homens não deveriam ter na cabeça e alguma coisa que as mulheres deveriam ter na cabeça na hora que isso estivesse sendo feito. Então não tem nada a ver com casamento aqui. Ok. Ok, João. Você e a Janaíne, junto com esse mesmo Instagram, estão me confundindo, viu? Então, quando vocês fizerem a pergunta, coloque assim, Janaíne, 2 pontos e faz a pergunta. João, 2 pontos e faz a pergunta. Bom, eu espero ter ajudado você a entender o que Paulo estava colocando aí, mas se você ainda quer conversar mais sobre isso, é só você colocar. No capítulo 7, versículo 10, a mulher crente se separa judicialmente, mas traída mesmo assim ela não pode se casar novamente. Não, aí que tá. No capítulo 7, versículo 10, bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente esse ponto. Nós estamos lidando com um texto bíblico dentro do seu contexto, ok? A mulher, que nem essa pergunta que a Cristina está fazendo, a mulher crente é separada judicialmente. Ela não é separada judicialmente. A mulher crente, ela não podia, a mulher em nenhum sentido podia pedir carta de divórcio. Por isso, olha lá, quando Paulo fala sobre a mulher, ele fala sobre ela se separar. Quando ele fala do homem, ele fala do homem dar carta de divórcio. Por quê? Porque na cultura do primeiro século, seja do judeu, seja grega, seja romana, a mulher não tinha direito legal de pedir separação, de pedir o divórcio. O único que podia fazer isso era o homem. Então a mulher, ela podia se separar, ou seja, ela apartava, mas ela continuava oficialmente casada. O único que podia desfazer oficialmente o casamento era o homem. Entende? Não é o caso da nossa cultura. A nossa cultura, tanto a mulher quanto o homem pode fazer. Então a gente precisa pensar esses ensinos bíblicos aqui com relação a situações específicas da nossa cultura, com palavras de sabedoria vindo do Espírito Santo para a gente aplicar da melhor maneira possível dentro da nossa realidade atual as implicações daquilo que o texto está apresentando para a gente aqui. Mas vamos ver, mas traída mesmo assim ela não pode se casar novamente. Não, ele não trata disso aqui. Esse é o ponto, ok? Nesse ponto, o apóstolo Paulo não está tratando sobre traição. Em nenhum momento aqui ele fala sobre traição. É aquilo que eu expliquei. Ele está falando sobre a separação aqui na perspectiva daquilo que vem no contexto do que ele acabou de falar. Ele acabou de dizer que ele entende que seria melhor a pessoa ser solteira, porque se ela é solteira, ela pode servir exclusivamente ao Senhor. E então ele diz que ele gostaria que todos fossem como ele. Isso seria melhor, porque assim você não precisaria se preocupar com o marido e etc. Quem é solteiro se preocupa apenas em cuidar do Senhor. Aí, o que ele quis fazer aqui foi, no entanto, uma pessoa que é casada, que é cristã e é casada, ela deve permanecer casada. Ela não deve pensar assim, eu vou servir melhor o Senhor, então, porque o apóstolo Paulo falou, se eu estiver separado, então eu vou abandonar a minha esposa, vou dar carta de divórcio para ela para poder ficar livre para servir o Senhor, ou então a mulher, eu vou me afastar do meu marido para ficar livre para servir o Senhor, entende? O contexto aqui não é um contexto de traição.
Quando ele coloca que a separação numa outra dinâmica, numa outra relação, ele coloca nessa questão do descrente se separar, dizer que não quer permanecer casado com o crente. Aí, nesse caso, ele diz que o crente está livre. Okay? Ele não está sujeito à escravidão, à servidão. Quando ele diz isso, significa que seja a mulher crente, seja o marido, o homem crente, se o descrente não quis permanecer casado, se separou, o crente está livre para ele poder se casar de novo e ele poder levar a vida dele para frente, mesmo que não seja por um motivo de traição. Outra pergunta nessa linha de liderança. Quem que está me fazendo essa pergunta? O João ou Janaíne? Outra pergunta nessa linha de liderança masculina. No Éden existia liderança masculina ou não? Pois a teologia reformada, na sua interpretação, fala que a responsabilidade da queda é de Adão. Então, isso depende. De novo, depende de como a gente está entendendo ou interpretando essa perspectiva de liderança masculina. Adão, sim, ele era o responsável por Eva. Essa colocação, a queda aconteceu por causa de Adão, isso é uma interpretação, ok? Nós não temos como saber isso, porque o texto bíblico diz que a Eva comeu o fruto e deu ao seu marido que estava com ela. Então, a humanidade comeu, ambos comeram. Existe assim uma espécie de conjectura, ok? Mas isso é conjectura, em nenhum lugar a Bíblia trata disso. A conjectura teológica que diz assim, mas e se só Eva tivesse comido? E se Adão não tivesse comido? O que teria acontecido? A gente não sabe. Veja, se a teologia é reformada, eu não tenho segurança de dizer que a teologia reformada diz isso, ok? Mas se alguns teólogos reformados dizem que se a mulher tivesse comido e o homem não tivesse comido, não teria acontecido a queda, eles vão provar de onde eles tiraram essa ideia. Porque a Bíblia não fala isso. Porque a Bíblia não dá essa possibilidade. Entende? A Bíblia, ela mostra que os dois comeram. A mulher comeu, Adão estava junto com ela e ele comeu também. Então a humanidade comeu. Agora, havia uma dinâmica de liderança no jardim? Eu creio que sim, mas eu entendo que essa liderança não era uma liderança do homem ser superior à mulher, mas do homem ter sido nomeado por Deus ali, ou ter sido feito por Deus primeiramente ali, ok? E ter a mulher ao seu lado como sua auxiliadora. É isso que Deus diz. Você vai ver que essa tensão pelo domínio, ela acontece depois da queda. Depois da queda, Deus diz para a mulher assim, que o homem agora iria tentar exigir a subjugação da mulher a ele. O seu desejo será para o seu marido e ele vai tentar te subjugar. Então aí começou a tensão. Antes você tinha uma parceria. Homem e mulher eram parceiros. Ok? No jardim. Havia algum tipo de exercício de liderança? Imagino eu que sim. Mas essa liderança não era essa liderança de que esse é maior do que você, ou esse manda em você. Era uma liderança na perspectiva de colaboração. Okay? Assim, por exemplo, como existe uma liderança na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um, os três são o mesmo, mas o Pai, ele tem um papel de liderança dentro da dinâmica da relação da Trindade. Mas isso não significa que ele domine sobre o Filho e sobre o Espírito. Eles atuam em parceria. Se forem ambos cristãos, não há opção de separação. Separou, está condenado. Bom, o que você quer dizer com a palavra condenado? O que significa estar condenado? Veja, o apóstolo Paulo, ele diz que não é para separar, se você como dois cristãos não é para separar, se você separou é para você voltar com a sua esposa, se vocês quiserem. Por quê? Porque Paulo está considerando aqui que na nossa cultura a gente fez com que os nossos anseios, nossos direitos, as nossas vontades ficassem superiores àquilo que Deus nos diz. Então nós nos separamos por qualquer motivo.
Mas as escrituras não pressupõem isso. As escrituras não pressupõem que um cristão vai se separar do outro cristão por qualquer motivo. Paulo está dando um motivo aqui pelo qual você... Entendem? No contexto de 1 Coríntios 7, ele está dando um motivo pelo qual o cristão vai se separar. O motivo é, Paulo disse que se eu for solteiro, eu vou ter mais liberdade para servir o Senhor. Então é isso que Paulo está corrigindo. Entende? No contexto da lei, quando a gente vai lá para o Antigo Testamento e mesmo a discussão nos evangelhos sobre divórcio, Jesus diz que a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração do ser humano. Jesus não diz que o ser humano separado ele está condenado. Onde é que ele diz isso? Ele não diz isso. Às vezes a gente tem uma relação com Deus como se ele fosse um Deus grego, né? Mas ele não está dizendo isso. Agora, o que a gente precisa entender é que se houve um divórcio, ou se dois cristãos se separaram, ou qualquer pessoa se separou, mas vamos falar dos cristãos, se dois cristãos se separaram, a primeira coisa que a gente precisa entender é admitir que a gente se separou por causa da dureza do nosso coração. A gente tem que admitir isso. É o que Jesus diz. Agora, isso significa que você está condenado? Então, como eu disse, o que significa a palavra condenado? Okay? Você vai ser condenado pelas coisas que você fez? Ou você vai ser condenado por não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador? A questão é que nós precisamos admitir que quando a gente se separa, que houve dureza no nosso coração. Eu entendi, Itamar. O que você não está entendendo, Itamar, é que no contexto de Efésios 5, Paulo está falando de casamento. Ele deixa claro no capítulo 5 que ele está falando de casamento. Mas em 1 Coríntios 11, ele não está falando de casamento. O contexto de 1 Coríntios 11 não é casamento. Ele não está falando de casamento. Ele está falando da igreja reunida em adoração, onde o homem vai profetizar e orar, e ele não deve ter a cabeça coberta para profetizar e orar. E a mulher vai profetizar e orar e ela deve ter a cabeça coberta. Esse é o contexto, então, entende? Então o verso 3 você precisa ler dentro do contexto do que Paulo está falando. Nós não podemos tirar o verso 3 do contexto. Mesmo que ele esteja usando a mesma expressão cabeça que ele usou lá em Efésios 5. Mas quando você chega em Efésios 5, você vai ver que no contexto de Efésios 5, ele está falando de casamento. Mas aqui ele não está falando de casamento. O problema é que nas nossas Bíblias em português, o verso 3, quem traduziu, ao invés de ele traduzir o cabeça da mulher, ele traduziu o cabeça da esposa. Aí cria toda essa confusão, porque fica parecendo que ele é o cabeça da esposa. Não, ele está falando que o homem é o cabeça... O homem, o ser humano masculino, ele é o cabeça do ser humano feminino. A humanidade masculina, da humanidade masculina, procede a humanidade feminina. Gênesis, capítulo 2. Entende? Tem que olhar o contexto. Não pode ler o versículo fora do contexto. Um dos meus professores de teologia bíblica, de exegese bíblica, ele sempre dizia: texto fora de contexto é puro pretexto. A gente vive falando isso, mas a gente está acostumado a ler a Bíblia a partir de versículos bíblicos, ao invés da gente ler a Bíblia a partir do texto, do contexto, do que está sendo tratado dentro do contexto. Entende? Por exemplo, esse próprio texto que nós estamos falando aqui do capítulo 11, nós estamos analisando ele partido, né? Mas na verdade ele é um bloco. Paulo ele está tratando aqui, ele terminou de tratar de um assunto que foi do capítulo 8 até o capítulo 10. Todo o capítulo 8 a 10 é Paulo tratando de um único assunto, ou de dois assuntos inseridos ali, ok? Que é a postura equivocada dos coríntios em achar que a maturidade que eles tinham dava a eles o direito de usar a liberdade deles da maneira que lhes conviesse, e a consequência disso deles acharem que tinham liberdade para irem e comerem na mesa dos ídolos, num contexto dos templos e da adoração pagã.
Agora, no capítulo 11, ele vai começar um outro bloco de discussão que vai do capítulo 11 até o capítulo 14. Qual é o assunto? O assunto é Paulo lidando, do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo lidando com práticas da igreja dos coríntios quando eles estavam reunidos para adorar. Práticas que estavam sendo feitas de maneira errada. O que Paulo, de fato, ele quer trabalhar e tratar com eles é a questão da ceia, que nós vamos ver na segunda-feira, e a questão da prática dos dons espirituais. Mas os coríntios enviaram para Paulo essa questão de como deveria ser feito no culto a ministração por parte dos homens e por parte das mulheres. Essa é uma questão cultural deles que estava incomodando-os. Por quê? Porque algumas mulheres lá de Corinto, a gente vê isso por causa do verso 16, elas estavam entendendo que elas podiam já, por causa que quando o reino de Deus chegar na sua plenitude não vai ter diferença entre homem e mulher nesse sentido de sexo, nós seremos como anjos, ok? É o que as escrituras dizem. O que isso significa, eu não sei dizer para vocês, as escrituras não são claras com relação a isso, mas diz que nós vamos ser como os anjos, então não há mais essa diferenciação entre homem e mulher, mas dentro da nossa cultura ainda existe essa diferenciação. O reino de Deus chegou, ele já está aqui, mas nós ainda vivemos essa realidade inserida dentro do contexto da presente era, onde há diferença entre homem e mulher. Ok? Diferença de sexo, sexual. Ok? Onde você olha para um homem e identifica aquela pessoa como um homem, você olha para uma mulher e identifica aquela pessoa como uma mulher. Dentro da ministração do culto, isso era feito de uma maneira que as mulheres ministravam de uma forma e os homens ministravam de outra forma. O que está acontecendo aqui, aparentemente, é que algumas mulheres achavam que elas podiam ministrar da mesma maneira que os homens estavam ministrando. Que no texto tem a ver com esse negócio do homem não ministrar com a cabeça coberta e a mulher ministrar com a cabeça coberta. Entende? Então o contexto não é um contexto de casamento. O contexto é um contexto de culto. A liderança em amor é muito benéfica em qualquer situação. É verdade, concordo plenamente, Ana Kelly. É benéfica em qualquer situação. Como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Ok, obrigado, pastor. Eu vi em uma fonte que tenho que a palavra cabeça é liderança ou origem. Mas obrigado, entendi. Então, aí que tá. Exatamente. A palavra cabeça é liderança ou origem. Nesse caso, Paulo está usando a palavra cabeça como origem. Não como liderança, mas como origem. Por quê? Porque o contexto é o contexto de culto. Não é um contexto de casamento. Entende? Porque veja, se a gente trabalhar isso que ele está falando dentro do contexto que ele está colocando aqui do culto, como liderança vai ficar complicado, porque vai ficar parecendo... a ideia é que todo homem tem primazia e liderança sobre a vida de qualquer mulher. E talvez essa seja a razão pela qual muitas igrejas, por exemplo, têm essa postura, né, de achar que o homem ele é mais do que a mulher. A mulher não pode ter algumas ações, algumas atividades, alguns papéis que o homem exerce porque ele é superior à mulher. Ele é o cabeça. Talvez baseados nesse texto. Aí é um negócio complicado, porque Paulo não está falando nesse sentido. Ele está usando o termo cabeça aqui nesse sentido de origem, de procedência. Agora, no casamento, na relação do casamento, aí a gente tem que pegar Efésios capítulo 5. Aí lá sim, ele está falando do homem como cabeça no sentido de liderança. E aí a liderança do homem no seu casamento com a sua esposa tem que ser exercida da mesma maneira que é a liderança de Jesus com a igreja. Como é a liderança de Jesus com a igreja? É uma liderança de serviço, uma liderança amorosa, uma liderança onde ele se entrega pela igreja, ele se preocupa com a igreja, etc. Qualquer homem, qualquer marido que liderar a sua esposa assim, eu garanto para você que a esposa não vai ter nenhum problema de ser liderada.
Ok? Mais alguma pergunta? Ok, acho que nós não temos mais pergunta nenhuma, então. Legal. Acho que está sendo bacana, né? A gente ter essa sexta-feira para perguntas e respostas, ok? Eu quero incentivar, estimular você a não deixar de perguntar. É bem diferente a interpretação de Efésios e de Coríntios sobre esse assunto. Exato, é totalmente diferente, Cristina. Exatamente. Não é a mesma coisa. Por isso que a gente nunca pode pegar um versículo, a gente tem que olhar o versículo dentro do contexto. Okay? O problema é que nós somos acostumados a ler a Bíblia sim. Né? Nós temos ideias, nós temos alguns conceitos, e aí a gente vai para a Bíblia e a gente fica procurando versículos bíblicos que recheiem o conceito que a gente tem para ensinar. Mas isso é uma péssima maneira de ensinar a Bíblia. Embora a maioria de nós aprendeu assim com a Bíblia e aprendeu a ensinar a Bíblia assim. Mas a Bíblia ela é um todo harmonioso, do começo ao fim, e ela tem as suas partes harmoniosas que estão dentro de cada livro, cada carta. Então nós precisamos primeiro interpretar dentro da carta, e aí sim a gente vai ver, pô, isso aqui tem relação com alguma outra coisa? O contexto mostra pra gente que tem relação com alguma outra coisa? Então veja, o capítulo do qual Paulo está falando de casamento em 1 Coríntios é o capítulo 7, não é o capítulo 11. É o capítulo 7, é no capítulo 7 que ele trata de casamento, não no capítulo 11. No capítulo 11 ele está tratando de outro assunto. Ok, então nós vamos ficar por aqui, tá certo? Muito bom ter estado com você essa semana, eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado. Divulgue a nossa live aí, ok? Para os seus amigos. Todas as nossas lives ficam salvas aqui no IG TV, do nosso Instagram, do Instagram da nossa comunidade, e algumas delas, as que eu consigo salvar, elas vão lá para o meu canal, Plataforma do Reino também, no YouTube, tá bom? Então você pode divulgar, pode convidar pessoas para estarem aqui passando, participando diretamente com a gente ao vivo, tá legal? Muito bom, eu espero ver você no nosso Igreja em Casa no domingo. Nós vamos continuar com a nossa série, ok? Deserto, há tempo para tudo debaixo do sol. Nesse domingo eu vou estar falando com vocês a respeito do deserto ser um tempo de aprendermos com Deus, ok? Um tempo para recebermos instrução de Deus. Então esteja conosco, Deus abençoe você, uma ótima noite de sono, um final de semana muito jóia para cada um de vocês, beleza? Beijo no coração, fui!